Deus abençoe a todos. Estamos iniciando o culto da primeira Igreja Batista de Patrocínio, Minas Gerais. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos para louvar, para engrandecer, para adorar o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você que está aqui no templo e você que está em casa nos assistindo através do YouTube. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, te agradecemos por mais um domingo, por mais um culto, onde podemos estar aqui para louvar, para engrandecer, para exaltar o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. Senhor, te pedimos a Tua presença em nosso meio, aqui no templo. Te pedimos também, Senhor, a Tua presença na vida, na casa dessa pessoa, desse irmão, desse amigo que está nos assistindo. Ó Pai, que o Senhor abençoe-nos poderosamente, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, estas coisas, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Muito bem, vamos agora louvar a Deus. E você que está aqui no templo, ou você que está em casa, louve a Deus juntamente conosco. Cordeiro de Deus, és aquele que morreu.
Amém. Louvado seja Deus. É muito bom louvarmos a Deus, glorificarmos o seu nome, estarmos juntos com você, tanto aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Patrocínio, como em todos os lugares do Brasil e do mundo, na sala de sua casa, através da nossa transmissão pelo YouTube. É motivo de alegria louvarmos a Deus, e eu espero que você tenha louvado a Deus juntamente conosco. Nós estamos em campanha de missões mundiais, e eu quero convidar a irmã Neida, que virá aqui fazer o momento missionário. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue reinando em nossos corações. Estamos em campanha de missões mundiais. Vamos recitar o tema e a divisa. Tema: viva o poder de transformar. Divisa: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Um dos projetos de missões mundiais é o PEP. O que é isso? É um programa socioeducativo que já atua em vários países, inclusive aqui no Brasil, também um dos projetos os quais missões nacionais têm trabalhado. E o mais novo, o mais recente, uma das unidades mais recentes tem sido ali no Timor-Leste, qual tem 3 unidades com 56 crianças. Como funciona este projeto? Funciona assim: crianças em fase de alfabetização, em fase de reforço escolares, elas são abrigadas pelas igrejas batistas em um determinado local, tudo com estrutura, inclusive tem educadores, tem merendeiros, e aí nesse período eles passam 4 horas neste lugar estudando. E aí interessante que, além de estudar, além de receber refeições, as crianças também têm a oportunidade de ouvir de Jesus. E esse projeto, ele é mantido por mim e por você. Eu e você podemos fazer parte a cada vez mais desse projeto, orando e contribuindo. Nós, daqui a alguns dias, iremos encerrar a campanha, não sabemos ainda quando, mas eu já tenho dito, nós temos desafiado a você a se preparar, a orar e deixar que o Espírito Santo de Deus estipule em seu coração o valor exato da oferta que Ele quer que você doe para missões mundiais. E nós vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom em todo tempo. Te damos graças, ó Deus, por cada projeto. Um deles, ó Deus, é ali o PEP, é uma estratégia de reunir aquelas crianças para ouvir, ó Deus, mesmo que elas vão ali com o intuito, Senhor, de estudar algumas horas, mas também, Senhor, elas têm a oportunidade de ouvir falar de Ti. Obrigada pelos educadores, obrigada pelas pessoas que têm mantido esse projeto, obrigada, Jesus querido, por cada missionário, cada pessoa que tem se envolvido, cada igreja batista. E que no nome de Jesus Cristo, ó Deus, o Senhor continue abençoando essa campanha. Abençoa, Senhor, ali o coordenador, ó Deus, o pastor João Marcos, de Missões Mundiais, cada missionário. Nós entregamos tudo diante do Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero dizer para você, membro da Primeira Igreja Batista de Patrocínio, que você pode fazer o depósito na conta da nossa igreja ou entregar para um dos nossos tesoureiros
a sua oferta para a campanha de missões mundiais. E você, em todo o Brasil, que gostaria de contribuir para a campanha de missões mundiais, para sustentar a obra missionária, você pode ir acessar o site de Missões Mundiais. Lá no site você encontrará a maneira de doar. Você clica lá em uma aba Doe e ali você terá todas as informações como doar para missões mundiais. Vamos louvar a Deus com o hino do cantor cristão. Mas antes de louvar, eu gostaria também de passar a conta da igreja, da primeira igreja batista de Patrocínio, para você que gostaria também de depositar o seu dízimo ou a sua oferta para a igreja. Agência do Bradesco de Patrocínio, 1892, dígito 9, e a conta 3367, dígito 7. Vamos louvar a Deus com o hino 301 do cantor cristão, Crer e Observar. Crer e observar. Você que está em casa, ou você que está aqui no templo, você pode pegar o seu cantor cristão e acompanhar conosco. Em Jesus confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Todos, creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante, real. Creia, observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor os teus passos queremos seguir.
teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Todos creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Eu gostaria de pedir para o irmão Denis que orasse nesse momento, agradecendo a Deus por tudo que já houve neste culto até aqui e orando também pela exposição da palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pelo culto, ó Pai, que nós estamos prestando a Ti nesse momento. Agradecemos, ó Pai, por todos aqueles que estão ouvindo, que vão ouvir esse vídeo, desse culto, ó Pai, porque é para a honra e glória do Seu nome, Senhor. E nesse momento, ó Pai, que todos estejam atentos à mensagem, ó Pai, que Deus colocou, o Espírito Santo colocou no coração do pastor, e que essa mensagem venha de encontro ao seu coração. Você que está ouvindo, ó Pai, essa mensagem, Senhor, esteja, ó Pai, recebendo, ó Pai, que é uma mensagem do Senhor para o seu coração. Obrigado por tudo, Senhor, nos abençoe a cada dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Lucas, capítulo 19, versículos de 1 ao 10. Vou dar um tempo aí para você abrir a sua Bíblia, tanto você que está aqui no templo, como você que está em casa. O título do sermão de hoje é O Encontro da Salvação, terceira parte. Hoje é o terceiro domingo que nós trazemos uma mensagem, uma pregação com esse tema, o encontro da salvação. É uma série de mensagens com este tema. Então nós vamos ler Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. Acompanhe a leitura juntamente conosco. E entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres
a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação desta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como dissemos, já há 2 domingos que temos pregado nesse texto. Hoje encerraremos a série de 3 mensagens sob o título de O Encontro da Salvação. Dia 21/2, falamos dos obstáculos que Zaqueu precisou vencer para ir até Jesus. E dissemos que Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Ele era publicano. Publicano era cobrador de imposto. E além de ser publicano, Zaqueu também era corrupto. Ele precisou vencer o obstáculo do status social. Ele era rico. Zaqueu precisou vencer o obstáculo de sua condição física. Ele era de pequena estatura. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu orgulho. Ele subiu numa árvore para ver Jesus. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão que o impedia de ir até Jesus. E Zaqueu também precisou vencer o obstáculo dos murmuradores que diziam de Jesus: ele vai se hospedar na casa de um homem pecador. No domingo, dia 28/2, falamos sobre a determinação de Zaqueu em salvar Jesus. E vimos que Jesus buscou a Zaqueu antes de Zaqueu buscar Jesus. Também Jesus mostra a Zaqueu que a sua salvação era uma questão urgente. Jesus não apenas quer ver Zaqueu, mas quer ter comunhão com ele. E Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação. Esse é um resumo do que nós vimos nos 2 domingos anteriores. E o que é que isso nos diz? É que assim como Zaqueu precisou vencer obstáculos para ir até Jesus, muitas vezes nós também precisamos vencer obstáculos, não apenas para ir até Jesus, mas para andar com Jesus, para permanecer ao lado de Jesus. Mas essa é a vontade de Deus, que nós vençamos todo e qualquer obstáculo e nos mantenhamos firmes com Jesus, sem olhar para trás, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, se você é um crente, você deve vencer o obstáculo do mundo, das tentações da sua carne, das propostas de Satanás, olhar para Jesus e permanecer firme nele. Se você ainda não é um crente, você deve vencer o obstáculo da incredulidade.
Você deve vencer o obstáculo da vergonha de se declarar um crente. Você deve vencer o obstáculo da multidão que está ao seu redor e pressiona você para que você não entregue a sua vida, o seu coração a Jesus, crendo nele como Salvador e Senhor. Então vença esses obstáculos e creia em Jesus. Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador pessoal, para que você tenha o perdão dos seus pecados, para que você tenha a vida eterna, para que você se torne um filho de Deus, para que você receba o Espírito Santo. Mas também vimos que assim como Jesus buscou Zaqueu, Jesus busca você. Que assim como Jesus mostrou a Zaqueu que a salvação dele era algo mais importante da vida, Jesus mostra para você também que a sua salvação é o mais importante. O mais importante não é você ser rico. O mais importante não é você ter bênçãos materiais. O mais importante não é você ser curado de uma enfermidade. Mas o mais importante é você ser salvo. Embora Jesus possa dar àquele que ele quiser prosperidade, saúde, alegria, felicidade, mas o mais importante é a salvação. Assim como Jesus queria ter comunhão com Zaqueu, ele quer ter comunhão com você, crente. Assim como Jesus oferece a Zaqueu o glorioso presente da salvação, ele oferece o glorioso presente da salvação para todo aquele que crê. Hoje, vamos falar sobre as evidências de um encontro salvador com Jesus. Porque todos aqueles que têm um encontro com Jesus, esse encontro com Jesus produz transformação. Esse encontro com Jesus produz mudanças. Então nós vamos ver as evidências daquele que tem um encontro salvador com Jesus. A primeira evidência: prontidão para obedecer o chamado de Cristo. No versículo 6 de Lucas capítulo 19 diz que quando Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, pois hoje me convém ficar em tua casa, Zaqueu desceu a toda pressa e o recebeu a Jesus com alegria. Zaqueu desceu depressa, ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa e em seu coração. Ele abriu o seu coração e o seu lar para Jesus. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. Ele abriu sua vida, seu coração, sua consciência, seu cofre, e deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. Então a primeira evidência na vida de Zaqueu, depois que ele teve um encontro com Jesus, foi prontidão para obedecer o chamado de Cristo. E essa evidência também deve estar no coração daquele que já é um crente. Essa evidência também deve estar no coração daquele que já aceitou Jesus.
Essa evidência deve estar no seu coração, você que está aqui no templo da igreja, ou você que está em casa. Se você já teve um encontro com Jesus, a evidência da prontidão para obedecer o chamado de Jesus deve estar em sua vida. E você deve obedecer o chamado para quê? O chamado para pregar o Evangelho. A palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você deve obedecer o chamado para quê? O chamado para ser santo, para se santificar, pelo poder do Espírito Santo. Pois a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Você deve obedecer o chamado para ser sal na terra e luz do mundo. Como o próprio Jesus disse: vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, assim também como não se põe uma lâmpada debaixo de uma cama, mas coloca-se a lâmpada no lugar mais alto da casa e ela ilumina a todos. Então o chamado de Jesus é para que sejamos sal e luz. Você deve obedecer o chamado de Jesus, ó crente, para adorar a Deus. O Senhor Jesus mesmo disse, quando foi tentado pelo diabo, ele deu uma das respostas a Satanás, foi: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E nós poderíamos continuar falando sobre o chamado de Cristo, ao qual nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer ao chamado de Cristo para sermos parte de seu corpo, que é a igreja. Não existe crente que está servindo ao Senhor corretamente fora da igreja. É claro que nós estamos vivendo em um tempo difícil, em um tempo de pandemia, em um tempo onde muitas igrejas estão impedidas de se reunir presencialmente, e nós temos lançado mão da tecnologia, da internet, para que você, da sua casa, possa ter acesso à palavra de Deus. Mas isso é uma exceção, isso é algo excepcional, porque a igreja tem que estar reunida, crente tem que estar na igreja. Não se pode dizer que é crente em casa, não se pode estar desigrejado. Se você está desigrejado, se você não tem uma igreja para congregar, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, mesmo que ela esteja longe da sua casa. Procure uma igreja que prega a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, sola Escritura. Se você mora em Patrocínio, Minas Gerais, procure, quando a igreja quando nós estivermos podendo nos reunir presencialmente em toda a plenitude, procure a primeira igreja batista de Patrocínio para você frequentar, para você congregar. Se você mora em outra cidade, procure uma igreja batista. A segunda evidência de um encontro com o Salvador Jesus
é a alegria em receber a Cristo. Diz que Zaqueu recebeu a Jesus com alegria. Jesus quer lhe dar vida eterna. Ele veio para lhe salvar. Ele veio para perdoar os seus pecados, para libertar você das algemas eternas, para limpar o seu coração, para fazer de você uma nova criatura. Ele veio para que você pudesse ter vida abundante, maiúscula, eterna. Jesus veio não para arruinar a sua vida, não para fazer de você uma pessoa infeliz, frustrada, mas veio para que você saboreasse as delícias do céu. Receber a Cristo como Salvador é a maior alegria da vida. Você se lembra, você que é um crente, você se lembra quando foi e como foi que você aceitou a Jesus? Você se lembra o dia? Você se lembra quem pregou o Evangelho para você? Você se lembra como você era e como você ficou, se tornou, se transformou depois que Jesus entrou em sua vida? Eu lembro. Eu aceitei a Jesus como meu único Senhor e Salvador no dia 20 do mês 1º do ano de 1996. Ou seja, dia 20 de janeiro de 1996. Aquele dia foi o dia em que eu reconheci que era um pecador e que precisava de um Salvador, e reconheci que o Salvador do qual eu precisava era Jesus. Através de ouvir a mensagem da Palavra de Deus, pregada no capítulo 3 do profeta Daniel, que falava sobre a imagem de ouro do rei Nabucodonosor, quando ele manda fazer uma grande imagem de si mesmo e promulga um decreto para que todos na Babilônia, ao ouvirem o som dos instrumentos musicais, se prostrassem e adorassem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Mas ali, na província da Babilônia, havia 3 jovens, cujos seus nomes eram Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles eram judeus, e eles serviam ao único e verdadeiro Deus, e eles não se prostravam diante de imagens de nenhum outro falso Deus, ou de alguém que quisesse se passar por Deus. E mesmo correndo perigo de vida, porque a ordem do rei era que quem não se prostrasse, quem não adorasse a sua imagem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Eles não tiveram por preciosas suas vidas e não se dobraram diante da imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara fazer. Foram lançados na fornalha, mas foram livres, foram salvos, porque Jesus,
o quarto homem da fornalha, o Filho de Deus, se colocou no meio do fogo junto com aqueles jovens, e o fogo não os atingiu, não os queimou, não os matou. E diante daquele grande testemunho, aquele rei, Nabucodonosor, ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o único e verdadeiro Deus. Ao ouvir essa mensagem, eu olhei para dentro de mim, eu vi a minha pecaminosidade, pois eu era um idólatra. Eu me ajoelhava diante de imagens de escultura, pensando que eles eram Deus, mas na verdade são apenas obras das mãos dos homens, que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Mas eu era cego, igual a eles. Mas naquele dia os meus olhos foram abertos, e eu vi que o único Deus, existente e todo-poderoso, digno de ser adorado, digno de toda honra e de toda glória, era o Deus Criador dos céus e da terra, o Pai eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Ao reconhecer isso, eu caí em arrependimento e recebi a Jesus como meu único Senhor e Salvador pessoal, e o recebi com alegria. Já são 25 anos. E com alegria eu vivo para a glória do Senhor. E eu sei que você que é um crente, você que tem perseverado nos caminhos do Senhor, tem passado por luta sim, mas tem tido vitória. E eu sei que você também sente a mesma alegria de andar com Jesus, de servir a Jesus. Você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo se você entregar a sua vida a Cristo. Você não vai ser feliz porque vai ficar rico. Você não vai ser feliz porque não vai mais ter problemas na sua vida. Não. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Mas você vai ser feliz, porque você sabe em quem você crê, a quem você serve, o Filho de Deus, e você sabe qual é o seu destino eterno, que é a vida eterna. Você vai conhecer a verdadeira vida. Jesus é a vida. A terceira evidência de um encontro salvador com Jesus está lá no versículo 8 do capítulo 19 de Lucas. A terceira evidência é coração aberto para amar e socorrer os necessitados. No versículo 8 diz: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu demonstrou profunda mudança em sua vida. Jesus transformou seu coração,
sua vida, seu caráter e seu bolso. O primeiro sinal de conversão na vida de Zaqueu foi o amor, a generosidade, a disposição de dar. Ele disse: eu resolvo dar. Até então, sua vida era marcada pelo receber e tomar o que era dos outros. Ele que sempre tomou, agora quer dar. O eixo da sua vida mudou. Ele que queria sempre levar vantagem em tudo, agora quer ajudar. Ele que sempre pensava em si mesmo, agora pensa nos outros. Agora não é ganância que domina a sua vida, mas o amor que governa a sua vida. Meus amados irmãos, se a nossa religião é verdadeira, ela atinge o nosso bolso, ela toca a nossa carteira. Quando você abre o coração para a generosidade, você destrói o demônio da ganância. Zaqueu não dá para ganhar salvação. Ele não diz: eu dou aos pobres metade dos meus bens, na esperança de que dando alguma coisa a alguém ele vai ser salvo. Não, não é isso. Zaqueu não dá para ganhar salvação. Ele dá porque recebeu de graça a salvação. E essa é a grande diferença da doutrina da salvação pela fé e daquela outra doutrina falsa da salvação pelas obras. A doutrina da salvação pela fé diz que você é salvo unicamente pela fé em Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E uma vez que você crê, arrependido de seus pecados, confessando a Jesus como seu Salvador, você recebe a vida eterna, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe a salvação, e a salvação é de graça, pela graça, embora tenha custado um alto preço, que foi o sangue de Jesus. Mas a salvação não é pelas obras, não é porque você faz coisas boas. No entanto, aquele que já foi salvo, aquele que já aceitou Jesus como Salvador, ele passa a ter como evidência de que teve um encontro salvador com Jesus, como evidência, ele passa a ter obras boas, feitas no poder de Deus, feitas no Espírito de Deus. Ele recebe o fruto do Espírito e a generosidade, a disposição de dar, passa a fazer parte dessa vida. Essa pessoa não faz boas obras para ser salvo, mas ele faz boas obras porque ele já foi salvo por Cristo mediante a fé. Então as boas obras não salvam, mas o salvo, ele tem boas obras em sua vida como evidência da sua salvação. Então assim foi Zaqueu. Ele disse: eu resolvo dar. Ele dá porque recebeu a salvação.
quando o nosso coração é atingido pelo amor de Jesus, o bolso, a conta bancária, tudo passa a ser também do Senhor. Tudo. Como diz aquele hino, tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. A quarta evidência de um encontro salvador com Jesus, ainda no versículo 8, nós encontramos essa quarta evidência. E a quarta evidência é prontidão para corrigir as faltas do passado. Você que já é um crente, você tem prontidão para corrigir as suas faltas do passado? Zaqueu teve prontidão para corrigir as faltas do passado. O versículo 8, parte B, diz: Zaqueu dizendo: se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que Zaqueu diz isso? Zaqueu desviou muita coisa de gente inocente. Lembre-se que ele era cobrador de impostos e ele era corrupto. Zaqueu pisou nos menos favorecidos, ganhou muita propina por cambalachos que fazia para os ricos, adulterou muitas notas fiscais, aceitou muitas notas frias, tudo isso para aumentar a sua própria riqueza. Um dia, porém, sua consciência transbordou e ele não aguentou mais. Ao encontrar-se com Jesus, ele se dispôs a corrigir as faltas do passado. Uma pessoa convertida é uma pessoa honesta. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas a quem tinha lesado. Ele quer limpar o seu nome. Ele quer vida eterna. O caráter de Zaqueu é curado por Cristo. Ele abandona a mentira, a esperteza comercial, as vantagens fáceis, o enriquecimento ilícito. Ele agora quer andar na luz. E é assim aquele que se encontra com Jesus. Quem se encontra com Jesus tem disposição para consertar os erros do passado. Por exemplo, um idólatra se arrepende e abandona os ídolos. Um maldizente abandona os palavrões. Um mentiroso abandona a mentira. Um adúltero, o adultério. Um homossexual abandona o homossexualismo. Hoje em dia, falar que a homossexualidade, o comportamento homossexual é pecado, tem se tornado um crime, mas a palavra de Deus não muda. Nós não falamos contra a pessoa, nós falamos contra o comportamento.
Deus diz que é pecado e continuará sendo pecado, mesmo que a sociedade ache normal, aceite, mas para Deus continuará sendo pecado. Nós não pregamos a violência contra uma pessoa que tem um comportamento homossexual, muito pelo contrário, nós pregamos que essa pessoa tem que ser respeitada na sua dignidade como pessoa, como ser humano. Essa pessoa tem que ser amada, mas amar não significa concordar com o pecado. Ela tem que ser alertada que esse estilo de vida é pecaminoso. Então, quando uma pessoa se converte, um homossexual se converte, tem um encontro salvador com Jesus, abandona o homossexualismo. Um viciado abandona as drogas. Um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Um feiticeiro larga a feitiçaria. Não há salvação sem abandono de pecados. Em Provérbios diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A quarta evidência: disposição para consertar os erros do passado. Concluindo, quando Zaqueu demonstrou o seu sincero arrependimento, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus viu Zaqueu, chamou Zaqueu pelo nome, foi até a sua casa, demonstrou-lhe seu amor sem preconceitos, transformou seu caráter e lhe deu a vida eterna. Jesus quer fazer o mesmo com você. Você pode ter também um encontro salvador com Jesus. Saiba que Ele já estava procurando você primeiro. E a partir do momento que você tem um encontro salvador com Jesus, você tem prontidão para obedecer o seu chamado. Você tem alegria em receber a Cristo. Você tem o coração aberto para amar e socorrer os necessitados. E você tem prontidão para corrigir as faltas do passado. Que Deus abençoe você, que está aqui no templo, que saiu de sua casa e está aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você que está em casa, nos assistindo pelo YouTube. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Se você é um crente, fique firme. Se você ainda não é um crente, aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém, amém e amém.